E explodiu mais uma grande bomba dentro do Corinthians, dessa vez envolvendo mais de 360 milhões de reais. Core, o Conselho de Orientação do Corinthians, solicitou o cancelamento da votação sobre a reforma estatutária, marcada para segunda-feira, dia 24 de novembro, e o atacante Memphis é aguardado ainda hoje, quarta-feira, no CT Dr. Joaquim Grava, para a preparação final, visando o clássico de amanhã, quinta-feira, contra o São Paulo na Neoquímica Arena. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre o atacante Memphis, que está sendo aguardado hoje no CT Dr. Joaquim Grava, último dia de preparação para o clássico contra o São Paulo, que será amanhã na Neoquímica Arena. O Memphis esteve mais uma vez com os compromissos com a sua seleção. Objetivo cumprido, a Holanda está na Copa do Mundo do ano que vem. A última partida aconteceu na segunda-feira, dia 17, e o Memphis está sendo aguardado hoje no CT Dr. Joaquim Grava. O Corinthians, que hoje vai finalizar as preparações para o clássico de amanhã contra a equipe do São Paulo, e absolutamente que a presença do Memphis, a chegada do Memphis hoje, está sendo muito aguardada. Importante demais o Memphis estar preparado para o jogo de amanhã, ainda mais que o Corinthians não terá o principal armador, o meia Rodrigo Garro, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Memphis, mais uma vez, quebrando recordes pela sua seleção, marcou o mesmo número de gols pelo Corinthians e também pela seleção da Holanda, só com uma grande diferença. Ele marcou 9 gols pelo Corinthians em uma totalidade de 45 jogos, e pela seleção da Holanda ele precisou de apenas 9 jogos para marcar esses 9 gols. Então, Memphis é aguardado hoje no CT para estar na preparação final para o clássico contra o São Paulo de amanhã. A minha opinião quanto ao Memphis estar sendo aguardado hoje no CT é a seguinte: primeiramente, não tem nada que possa impedir a presença do Memphis, tudo no tempo. Ele jogou na segunda-feira, foi no período da tarde, já iniciou rapidamente o processo de retorno, então hoje o Memphis é esperado para participar da atividade final. O Dorival conta com o Memphis para o jogo de amanhã, jogo importantíssimo contra o São Paulo, clássico dentro de casa. O Memphis até hoje, em relação a clássicos, ele tem apenas um gol marcado. Em mais de um ano de Corinthians, ele marcou apenas um gol contra o arquirrival Palmeiras, e foi nesse ano, em jogo válido pela Copa do Brasil, que vencemos por 1-0. E então amanhã a presença do Memphis será importante, será, aliás, importantíssima, pelo fato, como eu disse, o Corinthians não ter o Rodrigo Garro. Então, hoje, o Corinthians encerra os trabalhos e todos estão contando com a presença do atacante holandês. E agora vamos falar sobre atualização envolvendo reforma do estatuto, só que dessa vez não é nenhum avanço, e sim um possível regresso na votação que está marcada para acontecer segunda-feira. No final do mês de outubro, o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Thomaz Júnior, apresentou o texto do anteprojeto para a reforma estatutária do Corinthians. Vários pontos, como por exemplo, o aumento do mandato de presidente e conselheiros de 3 para 4 anos, também a proibição de filhos de conselheiros trabalharem no clube e, claro, a grande importância, fiel torcedor, ter direito a voto. Também foi determinado as datas das votações. Primeiramente, a votação dos conselheiros para aprovarem ou não os pontos que estão no texto, no dia 24 de novembro e no dia 20 de dezembro a votação dos associados. Objetivo, nesse ano ainda, o estatuto ser atualizado. Só que um fato pode atrasar as coisas, porque ontem, terça-feira, dia 18 de novembro, o CORE, que é o Conselho de Orientação do clube, solicitou o cancelamento dessa reunião. O motivo, falta de tempo para analisar o texto, para analisar as propostas. Segundo o CORE, ali existem divergências e irregularidades
que, no caso, os membros do CORE gostariam de estudar melhor, então solicitaram um cancelamento. Até o momento que eu gravei esse vídeo, o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Thomaz Júnior, ainda não havia se manifestado sobre esse pedido, então vamos aguardar sobre qual será a decisão do presidente do Conselho. A minha opinião quanto a essa solicitação do CORE é a seguinte. Primeiramente, o CORE é CORE porque é Conselho de Orientação. Então, eu acredito que eles estão colocando como uma orientação em fazer o cancelamento. Só que eu vou falar uma coisa para vocês. Faltando poucos dias para a data da votação, que foi feito esse pedido, estamos falando de um anúncio de datas praticamente um mês antes. O Romeu Thomaz Júnior ele concedeu a entrevista coletiva no dia 27 de outubro. Então, quase um mês antes da data da votação. Agora, faltando menos de uma semana, que o CORE acaba solicitando o cancelamento da reunião. É isso que eu não consigo entender. É por isso que o Corinthians não pode mais continuar nesses moldes associativos. O Corinthians está afundando cada vez mais em dívidas. Estamos com um estatuto que não é atualizado desde 2008. Muitos pontos importantes, como eu falei para vocês. Para mim, o voto do fiel torcedor é extremamente necessário. O Corinthians não pode mais ser decidido por 3, 4 mil pessoas que elegem presidente e conselheiros. Então, justamente faltando poucos dias é que o CORE decidiu solicitar o cancelamento. Enfim, vamos aguardar a decisão do Tuma em relação a isso, mas tem que manter a data. Eu acredito que todos estão tendo tempo para estudarem tudo que está no texto. Enfim, mas vamos aguardar e acompanhar o que vai acontecer em relação a essa solicitação do CORE. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre mais uma bomba que explodiu dentro do Corinthians. Dessa vez, envolve mais de 360 milhões de reais. O Timão teve seu plano de pagamento de dívidas apresentado no RCE, que é o Regime Centralizado de Execuções, rejeitado pela Justiça de São Paulo. A informação é do UOL. No entanto, mesmo com esse processo ativo, a justiça acabou ampliando a suspensão das execuções de dívidas contra o Timão. No caso, o Corinthians tem 367 milhões englobados no plano e 190 milhões de reais desse total já estão em estágio de execução no âmbito judicial. O juiz ainda solicitou que o Corinthians destine ao menos 20% previsto na lei da SAF de suas receitas mensais para o pagamento das dívidas anteriores ao início do processo. Inicialmente, o Timão havia feito uma proposta de quitar os débitos no RCE em 10 anos, utilizando entre 4% e 8% do faturamento, o que foi considerado ilegal e, portanto, recusado. O Corinthians poderia destinar um percentual menor que 20% se apresentasse uma comprovação de que está utilizando tais recursos para quitação de débitos anteriores ao início do plano. Até o momento, o Timão não apresentou tais comprovações. A categoria credores parceiros presente no plano do Corinthians foi considerada ilegal, pois quebra o princípio de igualdade entre os credores. Portanto, a Justiça de São Paulo, por outro lado, não modificou a possibilidade de leilão reverso, que privilegia os credores que aceitarem desconto nas dívidas, porém mudou o prazo. O Corinthians queria esperar até 2 anos após a entrada das cifras pela venda de atletas, mas o magistrado determinou que o leilão deve acontecer em até 1 mês. Se o Corinthians não realizar tal processo dentro do prazo, 20% dos valores totais obtidos em vendas de jogadores será destinado ao pagamento de débitos. O departamento jurídico do Timão tem até 10 dias para sinalizar se aceita ou não os termos da decisão. Ou seja, momentaneamente, o plano que o Corinthians apresentou pelo RCE foi vetado pela Justiça. A minha opinião quanto a essa informação do UOL, que o planejamento que o Corinthians fez pelo RCE foi vetado, é a seguinte: mais uma grande bomba que explodiu dentro do Corinthians. Poucas horas depois
do promotor Cássio Roberto Concerino solicitar ao Ministério Público uma intervenção judicial dentro do clube, com 25 motivos listados. Entre esses 25 motivos está o Corinthians não cumprir com o RCE, não ter homologado o RCE. E agora, poucas horas depois, a notícia que o plano do Corinthians para aderir ao RCE foi vetado. Eu vou falar uma coisa para vocês, o Corinthians ainda tem um prazo de 2 meses para tentar resolver. Qual que é esse prazo que a justiça deu? Por enquanto, nesse tempo, o Corinthians não sofrerá bloqueios de contas. Por exemplo, se voltar a bloquear as contas, tudo fica comprometido. Pagamento de funcionários, pagamento de jogadores. Infelizmente, estamos falando de 367 milhões, 190 milhões de reais, como já está previsto para execução. É inacreditável como não conseguem cumprir com aquilo que apresentam como solução para o clube. Tudo que o Corinthians faz como tentativa de pagamentos de dívidas acabam não conseguindo cumprir. Se o Corinthians não conseguir cumprir o RCE, na verdade, algumas semanas atrás já tivemos informações que o Corinthians, na verdade, estava pensando em deixar o RCE e tentar negociar diretamente com os credores. É isso que vai acontecer. Vocês acham que alguém vai querer negociar diretamente? Os caras vão pedir bloqueios de contas, vão querer penhoras e tudo mais. Enfim, é um Corinthians que, infelizmente, a situação financeira só piora cada vez mais e, ao meu ponto de vista, fica difícil, de repente, você imaginar que se nessa forma que o Corinthians ainda segue, modelo associativo, alguma solução vão encontrar. Por isso que eu falo, já passou da hora do Corinthians profissionalizar. Mais uma bomba que explodiu dentro do Corinthians, mais uma grande bomba, na verdade. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, Memphis, o que vocês acham? Será que estará 100% para o clássico de amanhã contra o São Paulo? E esse pedido do CORE, Conselho de Orientação, para cancelar a votação dos conselheiros sobre a reforma estatutária marcada para segunda-feira. E quanto a essa bomba do RCE, a justiça vetou o plano de pagamento do Corinthians. O que vocês pensam disso? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim, canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!